Olá, estamos começando mais um quadro do NASP 40 anos e hoje temos a alegria de entrevistar a doutora, professora Lani. Ela atua aqui na área de pós-graduação em parceria com a Indros, não é? Já atuou como professora, docente, atua atualmente ainda como docente em alguns cursos aqui de graduações do NASP. Doutora Lani, é um prazer recebê-la, viu? Prazer é meu. Doutora Lani, para que o pessoal possa conhecê-la melhor, fala pra gente qual é as suas origens, onde a senhora nasceu, se a senhora nasceu em berço adventista, quem são seus pais, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história. Eu sou filha de pastor, o meu pai terminou teologia e foi trabalhar como solteiro ainda em Belém do Pará, e eu nasci em Belém do Pará. A minha mãe nessa época estava terminando o normal, que era o curso o equivalente hoje ao ensino médio da área de pedagogia, né? No NASP São Paulo, né? Uhum. Daí, depois de um tempo, ela foi para Belém, eles se casaram, meu irmão mais velho nasceu lá e eu também. Quando eu tinha 1 ano, meu pai recebeu um chamado para o Rio de Janeiro, porque ele é do Rio de Janeiro, pastor Jorge Burlandi, e minha mãe, professora Ednice Burlandi. Os dois trabalharam aqui no NASP também, por muito tempo. E daí eu nasci em Belém, mas eu não tenho família em Belém, porque foi esse momento de ministério pastoral do meu pai. Ele acabou ficando no total 6 anos em Belém, mas eu mesma fiquei 1 ano só, né? Nasci e já vim para o Rio de Janeiro. Então você já nasceu nesse berço do adventista, né? Sim, então, mais da obra nasci especial. Dentro do contexto de... Meu pai, nessa época, ele ajudava o pastor Lessa em evangelismo. Então, eu nasci em Belém, mas meu pai fez evangelismo em Santarém, daí eu fui pequena para Santarém, meu pai fez evangelismo em Castanhal. Tudo nesse ano, a gente rodou ali por dentro do Pará. Meu pai trabalhando no evangelismo, minha mãe sempre ajudando também, evangelismo infantil. Eu nasci dentro desse contexto. Que legal, que legal. E fala um pouquinho pra gente também da sua formação acadêmica. A senhora tem algumas formações na Unicamp, né? E outras universidades. Conta pra gente quais são as suas especializações. Eu sou biomédica e eu fiz minha graduação na Unisa. A Unisa é uma escola que não é adventista, mas na época que eu estudei, os reitores, o reitor e os diretores, era do Dr. Milton Afonso, não sei se ainda é hoje, mas a universidade era uma coisa dele, né, particular. Mas não era uma universidade adventista. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp e fiquei muitos anos como pesquisadora. Então eu direcionei minhas pesquisas do mestrado para estudar sistema imunológico dentro da esquistossomose, Manzoni, e o doutorado eu estudei sistema imunológico, linfócitos do tipo T, CD4 e CD8, numa doença fúngica chamada de paracoccidioidomicose. Então, fiquei muito tempo como pesquisadora, aluna, e fiz outras disciplinas na USP, Instituto de Medicina Tropical, e a gente vai ampliando essas disciplinas para agregar, né, currículo e conhecimento. Que legal, doutora, muito bom. E conta pra gente quando foi que começou essa sua vida com o NASP, sua relação com o NASP, quem foi que a convidou a trabalhar aqui, como foi esse início, né? Eu terminei o doutorado. Quando eu terminei o doutorado, o meu marido, eu sou esposa do professor Lineu Soares, ele já trabalhava no NASP Engenheiro Coelho. Mas a nossa trajetória tem muito a ver com o NASP, porque eu fiz ensino médio no NASP, eu terminei o fundamental e fiz o médio no NASP São Paulo. Daí fui fazer faculdade na Unisa, aí terminando a faculdade nós nos casamos e o Lineu já trabalhava no IASP, que hoje é o NASP Hortolândia. Aí ele ficou 12 anos lá, 2 anos solteiro, né? Daí eu fiquei 10 anos lá. Nisso eu estava fazendo mestrado e já tinha começado o doutorado na Unicamp. Daí eu vim para cá. Aí quando eu terminei em 2008, o pastor Martini era o diretor da escola e a gente conversava, ele perguntava, eu falei, pastor, não sei o que eu vou fazer depois, né? Porque eu nunca tinha trabalhado
para a igreja adventista, eu trabalhava para a prefeitura, eu tinha emprego. Antes de entrar como aluna bolsista de programa de pós-graduação, eu trabalhava na prefeitura de Hortolândia, na prefeitura de primeiro Sumaré, depois Hortolândia. Então não tinha vínculo com a igreja adventista como profissional. Mas o pastor Martinho vivia falando para mim: Elaine, queria que você desse aula no NASP. E aí, quando eu terminei em 2008, eu tinha propostas fora, em pesquisa, em empresa. Mas aí, rapidamente, eu defendi minha tese no dia 8 de fevereiro de 2029, era um ano bissexto. E o pastor Martini falou assim: Elaine, eu tenho até assim, eu vou fazer uma pergunta, mas assim, não me leve a mal. Mas eu tenho umas aulas de ensino fundamental que eu preciso de professor. Você topa dar aula? E era o 8º ano, e era justo a turma do meu filho mais velho. Oi. Eu falei, tá bom, pastor. Eu tinha combinado com o Lineu que esse ano eu ia tirar de folga, pelo menos o primeiro semestre, porque eu tava coisa muito intensa de finalização de doutorado, né? E aí eu comecei a dar aula pro 8º ano. Mas assim, como professora aulista, sem muito compromisso. Aí quando chegou no meio do ano, veio uma carta de atribuição para mim já. Aí eu falei, então acho que Deus está direcionando para eu ficar no NASP mesmo. E aí eu comecei a dar aula no ensino superior e acho que no mesmo ano, se não me engano, foi no mesmo ano que eu já recebi uma proposta para ser obreira. Porque eu com o título de doutora, comecei a ter várias aulas. Para a escola era mais interessante que eu fosse obreira, né? Porque eu sou esposa de obreiro, então... Aí o professor Afonso conversou comigo, Afonso Cardoso, me convidando para aceitar para ser obreira, e eu entendi que esse era o que Deus estava querendo para mim. Que legal, doutora. A senhora falou que sua chegada aqui foi nos anos 2000, né? Mas o trabalho efetivo foi a partir ali de 2008, 2009. Sim. Conta pra gente, como é que era a estrutura do NASP, a questão assim de prédios? Existiam os prédios que temos agora, tinha algumas coisas diferentes, e também em relação à área das graduações também era a mesma coisa, ou algumas coisas mudaram para os dias de hoje? Olha, eu cheguei aqui para morar, né, em 2000, então a gente ainda tinha, não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Os condomínios que a gente tem hoje, por exemplo, que são apoio aos professores, que é onde tem a maioria das pessoas que trabalham, estudam, moram, muita gente mora, não tínhamos esses condomínios. A gente tinha o condomínio Lagoa Bonita, só que era o que eu morava. Esse condomínio não tinha asfalto, a estrutura de pavimento também era toda muito menor do que a gente tem hoje. Os prédios principais a gente tinha, mas os prédios foram depois todos ampliados, né? A igreja não tinha. A igreja, a igreja era que hoje é o auditório central. A igreja a gente começou a frequentar depois, com ela inacabada, né? E aí ela foi sendo terminada. O prédio de aulas do ensino superior, ele tinha um número de salas bem mais reduzidas, a mesma coisa lá na escola básica, um número menor de salas, as alas foram sendo ampliadas depois. Onde hoje é a escola de artes, era prédio administrativo, né? E aí a escola de artes era lá na parte da antiga fazenda, na casa da antiga fazenda, aquela capelinha. A capelinha da fazenda antiga era a escola de artes. O dormitório, os 2 dormitórios foram reformados e ampliados depois também, tanto o feminino quanto o masculino. Essa área, a piscina que tem no feminino, não tinha nada disso, isso tudo veio depois. Esse prédio que a gente está aqui hoje, por exemplo, o próprio Centro White, a gente não tinha essa estrutura, né? Então as coisas foram eu acompanhei desde o início o NASP, ele sempre num movimento de crescimento. Cada ano tinha ampliação, cursos eram agregados. E então, assim, o corpo docente, a gente vê que aumentava o número de funcionários,
vários departamentos de apoio, né? Vários, então marcenaria, serralheria e leiteria. Depois a gente se desfez de algumas coisas alguns anos atrás, né? A gente deixou de ter essa estrutura para o NASP, mas nessa época a gente tinha uma estrutura enorme aqui da fazenda, atendendo o refeitório e toda a necessidade assim de toda infraestrutura, diria assim, toda a infraestrutura. Sim. A senhora falou que foi docente aqui no início, né, do centro universitário, mas a senhora também trabalhou em outras áreas, né? A senhora pode dizer quais foram as outras áreas de atuação aqui no... Eu sempre fui professora, eu nunca deixei de ser professora. Então, todos os anos eu dou aula. Teve uma época que eu tinha uma carga toda na aula, dando aula. Depois eu sempre comecei a ter uma parte da minha carga voltada com pesquisa. Eu sempre tive um vínculo pouco tempo depois que eu comecei a dar aula, eu tinha uma ligação com a pesquisa, ajudava na pesquisa e eu tinha vínculo com a metodologia de pesquisa, então a gente tinha um grupo de docentes e a gente se envolvia nessa área, ajudei a escrever os manuais de pesquisa, etc. E daí, quando foi em 2018, o pastor Martini, foi o último ano dele no NASP, mas ele, nesse último ano, eu fui convidada por ele para assumir o que na época era a coordenação de pesquisa, pós-graduação lato sensu e extensão. Então eu cuidei dessas, eram 3 coordenações que depois foram reestruturadas. Aí a pesquisa se separou, eu fiquei com o lato sensu, com a extensão, depois a extensão separou e agora dividiu de novo e agora eu cuido dos programas de pós-graduação lato sensu e mestrado e doutorado que a gente tem em parceria com a Endrus. Que legal. Na área de liderança. Falando nesse desenvolvimento das pós-graduações, a senhora teve uma atuação importante em meados de 2018, se eu não estou enganado. Houve alguma mudança até os dias de hoje, de 2023, nesse processo de abordagem das pós-graduações em relação ao MEC, algumas coisas, requisitos que eram cobrados? Houve alguma mudança administrativa das pós-graduações, no trabalho também exercido dos projetos fornecidos? A pós-graduação lato sensu, ela é uma especialização, né? Então, o aluno tem que fazer no mínimo 360 horas. Houve uma atualização dessa forma do Brasil trabalhar em 2018, houve uma reformulação e o NASP prontamente já se atualizou, né? A gente, por exemplo, uma das coisas que a pós-graduação deixou de ter foi a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, que já nessa resolução de 2018 deixou de ser requisito obrigatório. Mas o NASP, a gente começou em 2020 com um modelo de transmissão de aula síncrona. Então, o professor dá aula online. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já abriu essa oportunidade porque a gente percebeu que tinham alunos que não conseguiriam, por exemplo, estar em Engenheiro Coelho para fazer uma pós-graduação. E os que poderiam estar, estavam na sala de aula e o professor estava lá. E para os que não conseguiam estar na sala de aula, a gente transmitia as aulas, né? Que é esse modelo síncrono. E a gente organizou toda essa infraestrutura e em seguida entrou a pandemia. Nossa. Aí quando entrou a pandemia, o campus Engenheiro Coelho já tinha expertise de transmissão de aula. Aí foi feita uma adaptação e aí a transmissão de aula começou a acontecer também para a graduação. E isso permitiu um crescimento bastante significativo do número de alunos. Porque imagina que você começa a ganhar aluno Brasil, fora do Brasil, e você amplia isso de uma forma interessante. Com certeza. Havia alguma semelhança dessa abordagem de trabalho com o programa de EAD ou era alguma coisa diferente? É diferente do EAD. O EAD é um modelo assim que a gente chama de EAD, tá? É o EAD síncrono. Então, só que a gente não chama de EAD porque as pessoas
existe uma certa confusão nos modelos. O modelo síncrono é o que a gente está fazendo aqui, como alguém está assistindo o que a gente está conversando ao vivo. É uma aula ao vivo. Legal, legal. E doutora Lani, fala pra gente assim, qual é a relevância das pós-graduações do UNASP para o contexto da Igreja Adventista em relação aos funcionários, obreiros que trabalham nas instituições e para a sociedade também? A gente entende que a graduação ela é um tanto quanto muito generalista. Então o aluno vê de tudo um pouco. Normalmente os cursos de saúde eles são assim, eles costumam costumo dizer assim, puxam a fila. Porque você imagina, a gente não imagina há quantos anos você não vai a um médico clínico. Geralmente você vai ao especialista, certo? Sim, sim. Então, você vai ao oftalmologista, você vai... Então, o que esses profissionais fizeram? Fizeram alguma coisa que ampliou um conhecimento específico numa determinada área, mas ainda não é um programa estrito sensu. Ainda não é um mestrado ou um doutorado. O número de pessoas que têm a oportunidade de fazer um estrito sensu, ele cresce, mas ele ainda é muito pequeno no Brasil. E a especialização ao contrário, é relativamente fácil você ter acesso a uma especialização. Então hoje o mercado de trabalho, tanto dentro da instituição adventista como fora, já é exigente em relação a isso. Então você precisa ter determinadas habilidades específicas. Então você enquanto profissional, se você tem uma formação de especialização, você já sai na frente. Então hoje a gente percebe que os profissionais buscam uma, duas, várias especializações, tantas quantas forem necessárias para dar conta das especificidades exigidas hoje pelo mercado de trabalho. Com a Igreja Adventista não é diferente. Então o UNASP tem um olhar bem próximo, no caso principalmente do lato sensu, para aquelas áreas de especialização que tem uma demanda necessária na igreja. Então, por exemplo, cursos que eu tenho sido professora há muito tempo de especialização, é um curso que eu tenho vínculo como professora de teologia, que eu dou aula na graduação e na pós-graduação de teologia, que é estudos adventistas. Então, é uma demanda específica da nossa igreja como instituição que emprega, que pessoas, profissionais que trabalham tenham um curso que dê para ela um conhecimento teológico mínimo necessário para exercer a função, em todas as áreas. Na área educacional, na área financeira, na área do direito, na área médica. Então e nesse curso também existem membros leigos, mas, por exemplo, a igreja pede muito para o UNASP formar esse tipo de turma. E assim a gente faz com a área do direito, como eu disse, para a educação, para a saúde, para a área de engenharia, de arquitetura, história e arqueologia. Então a gente amplia muito essas especializações para profissionais que trabalham para a Igreja Adventista ou não. Que legal, professora. E agora, caminhando para o final da nossa entrevista, para a senhora, qual é o diferencial do UNASP em relação aos outros centros universitários e universidades? Bom, nós temos uma filosofia, né? A nossa filosofia de educação integral, isso é muito importante hoje. Eu, por exemplo, sou profissional de saúde e quando a gente vê o conceito de saúde é uma formação, é um olhar integral para a pessoa, é um olhar holístico. E eu acho que isso faz toda a diferença dentro do contexto educacional. Então você não está só preocupado com a transmissão do conhecimento, você está preocupado em valores, em princípios, em crenças. Numa sociedade hoje que precisa muito de pessoas que tenham moral, que tenham propósito, que façam o seu trabalho com significado, com um diferencial, olhando o ser humano de uma forma mais completa. Então eu acho que tudo que acontece aqui no UNASP, ele permite esse tipo de experiência para o aluno.
Então a gente tem uma formação espiritual, o aluno também é convidado para participar de encontros religiosos, além de encontros acadêmicos e científicos. O aluno também é convidado a participar de encontros sociais, isso é extremamente importante. A gente tem um espaço físico privilegiado, com toda uma estrutura bonita, de jardim, muito bem cuidada, de prédios. Tudo isso tem um impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, o NASP tem um corpo docente, falando exatamente, especificamente da vida acadêmica, muito bem preparado. A gente tem mestres e doutores, de preferência com a nossa formação, que ajudam, contribuem na transmissão do conhecimento científico, além desse outro conhecimento agregado. E para quem tem a oportunidade de viver aqui, né, no internato, tem toda uma experiência também de ter uma casa, né, de uma moradia com todo esse espaço que permite, então, oportunidades muitas vezes únicas, né, de convívio, relacionamento, de troca, oportunidade de fazer intercâmbio, oportunidade de se envolver em projetos de missão, né? Então tudo isso é único. Com certeza, doutora. E para a gente finalizar com a última pergunta, o que o NASP representa para você e para a sua família? Então, meus pais foram funcionários aqui, né? Então, meu pai foi diretor da teologia, minha mãe foi professora, orientadora. Tem tudo a ver com a história da minha família, e principalmente da minha casada. Porque, como eu disse, Lineu e eu passamos pelos 3 do NASP. Então, assim, é muito significativo. Muito obrigado, doutora. Agradeço pela oportunidade de entrevistá-la. Para a gente é um grande privilégio. Que Deus possa continuar abençoando aí o seu ministério, o seu trabalho aqui no NASP. Tem muito a contribuir ainda, tenho certeza disso, viu? Amém.